Boa noite a todos, meu nome é Wesley Testa, trabalho com moto há 33 anos, rodei o Brasil e Estados Unidos fazendo demonstração de moto, cheguei a atingir 270 km de velocidade em uma roda, caía de propósito da moto a 200 km de velocidade, e há 10 anos atrás eu parei de fazer tudo que eu fazia, que era a parte de shows e promover eventos, para mexer só com a capacitação motociclística. Então, eu digo que o ser humano nasce com reflexo e equilíbrio, só que muitas das vezes ele não consegue usar esse reflexo e esse equilíbrio em cima da moto. Em situações adversas, de uma curva escorregadia, de um carro que entra na frente. Então, hoje o nosso trabalho é capacitar o ser humano. Então, a gente entende bastante, dentro de tudo que a gente viveu, para poder estar gerando uma capacitação, um desenvolvimento do ser humano. Então, hoje, há 10 anos atrás, 80% dos nossos alunos andavam de moto, e 20% nunca andaram de moto. Então, hoje é o contrário, 80% nunca andaram de moto, 20% andam de moto. Os que andam de moto, muitas das vezes estão cheios de vícios e inseguranças, e com bastante limitações. É possível fazer muita coisa em cima da máquina, mas tem que entender muito de calibragem, acerto de suspensão, principalmente a capacitação de posicionamento do corpo, perna e visão, confiança verdadeira, porque confiança enganosa, muitas das vezes você pode estar correndo risco sem perceber. E pronto, aí é onde acontece alguma coisa. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode fazer. Então, pessoal, se caso alguém tiver alguma curiosidade, mas antes, Wesley, me conta aqui um pouco sobre a questão dos seus cursos, né? Eles têm iniciantes, são para profissionais. O que é falado um pouco no curso para iniciantes? O que seria uma prévia ali do que a pessoa iria aprender? O que é esse conhecimento de iniciante? E o que seria esse conhecimento também de um expert, no caso? Conhecimento de iniciante é entender na prática até onde uma moto pode deitar dentro de uma curva sem correr o risco de cair. Mas se correr esse risco, asfalto sujo, más condições, entrou um pouco mais rápido dentro de uma curva, a pessoa tem possibilidade de aprender tudo isso sem correr esse risco de cair. Para a moto, no menor espaço possível, é um carro que entra na sua frente. Isso acontece quase todos os dias. Porém, muitas das vezes, no meio do susto, no meio da tensão, você tem que estar preparado, condicionado a frear forte na quantidade certa o freio dianteiro. Suave o traseiro, porque o traseiro não para, o que para é o dianteiro. Mas você precisa da redução. Com a redução, você aumenta a estabilidade da moto. E a visão. Muitas das vezes, você fixa a visão onde você vai errar. Então, é para lá que você levaria a moto. Só que você desacelerou, começou a frear onde você já passou do ponto. Então, você não tem distância para isso. Você tem que criar uma memória muscular. De desacelerar e frear com antecedência. E você nunca vai falar, o carro entrou na minha frente. Não. Posso dizer que eu pensei com antecedência, desacelerei. Quando eu desacelerei, eu imaginei que ele poderia entrar na minha frente. Muitas das vezes entra, muitas das vezes não entra. Quer dizer, você pensou com antecedência, não em cima do obstáculo, que é o carro, é um pedestre, é uma curva. Isso é entender na prática como pilotar uma máquina sem correr riscos. E aí é onde entra acerto de suspensão, calibragem, pneu ideal, desgaste do pneu, principalmente do dianteiro, onde a gente ainda vai poder falar um pouco mais para frente. Bacana. E existe algum tipo de exercício para que a pessoa ela possa
aprimorar essas percepções, aprimorar esses reflexos, exercícios assim, que seriam fáceis, ou exercícios que são com recursos que a gente encontra assim, em casa? E não é, pela seguinte questão. Você não sabe muitas das vezes, quando você não tem o conhecimento total, você pode ir até provocar o erro. Né? Então, o que acabou de gerar? Uma confiança, uma falsa confiança, que estava tudo bem. Mas, às vezes, você estava já freando demais ou freando de menos. Né? Então, na sua cabeça, você não entende se você tá fazendo certo ou não. Por isso que é muito importante sempre uma orientação para saber até onde é que você pode ir. Por exemplo, a gente começa com exercício, por exemplo, a 80 por hora e parar a moto em 15 metros. A mente entende que não vai parar em 15 metros. A 80 por hora, quando você vê um cone num ponto e um cone no outro, aquele ali é 15 metros, na sua mente entende que não vai parar. E quando ela entende isso, ela a tendência é fazer tudo errado e parar a moto em 30, 35 metros. Já era. Se fosse um carro, você já tinha batido com toda a velocidade do mundo. Então, o exercício é parar a moto em 30 metros primeiro, 30, 35 metros, fazendo a coisa certa. Frear forte na quantidade certa dianteiro, sempre suave no traseiro. A redução e a visão, porque quando você freia forte, a tendência é olhar para o chão. Quem está de fora percebe que você está olhando para o chão. Então, quando você olha para o chão, você não consegue calcular a distância até o obstáculo. Se você olha bem para frente, você consegue calcular isso. Mas é um negócio que quando você freia forte, a tendência é olhar para o chão. Não, olha para frente. Aí você consegue começar a calcular melhor até onde você quer parar a moto. Então você escolhe a distância que você vai parar a moto. Quando você olha para frente. Tá? Aí vem a redução. Na redução, a tendência também é a traseira ficar leve e a roda traseira travar. Não, isso que eu sempre falo, tem que ser suave a traseira. Então vamos parar agora em 25 metros, vamos parar em 20, agora vamos para os 15. A mente entende que não vai parar, mas agora você começou a estar preparado a parar a moto, mesmo achando que não consegue parar. Na verdade, isso poderia ser um carro entrando na sua frente. Agora, claro, com um golpe de visão, lado esquerdo ou para o lado direito, você consegue movimentar a moto, mudar a tangência da moto só com a visão, para você não fixar a visão no alvo, mas fixar a visão onde você precisa ainda desviar a moto. Essa é uma dica. É uma das dicas. Bacana. Só para entender um pouco sobre como que é esse processo, né, de adaptação, esse processo de aprendizado, geralmente uma pessoa, quando ela faz um curso, por exemplo, né, de pilotagem, e ela começa a praticar isso, demora quanto tempo, mais ou menos, para o cérebro da pessoa, né, igual você falou assim, começar a associar, começar a se educar? Pode ser rápido, como pode ser demorado. O rápido pode gerar uma falsa confiança. O demorado, devido à insegurança, se torna mais seguro, porque você vai sentindo passo a passo. Né? Então, existe muita gente que consegue aprender rápido, existe muita gente que demora a aprender. Os que demoram a aprender, aprende o certo, esses correram menos risco, bem menos. Os que aprendem rápido, muitas das vezes correm mais risco. É a falsa confiança. Então, às vezes você erra, você tem que saber por que você errou. Errar é humano, a gente vai errar. Mas uma coisa é errar sabendo pilotar. Outra coisa é errar não sabendo pilotar. Achando que estava sabendo pilotar. Aí as consequências mudam bastante. Sim, com certeza. Pessoal, alguém gostaria de comentar, ou fazer alguma pergunta? A gente sabe que técnica de pilotagem realmente é algo que a gente não aprende, né, na autoescola. Né? Às vezes, mesmo quem tem aí anos de pilotagem, tem sempre algumas coisas que passam despercebido. Eu estava lembrando aqui de um vídeo de um águia, um irmão, aí que gravou uma reflexão, falando que ele estava fazendo um curso, né? E lá ele estava fazendo um exercício de saída de uma rotatória. E ele falava assim, essa saída é impossível sair. E o professor dele falou assim, não é impossível. A questão é o seu olhar, né?
E ali ele falou assim que realmente quando ele olhava ali para o chão, né, quando ele fazia o direcionamento do olhar para a direção errada, ele não conseguia. Mas aí quando ele seguiu a direção do olhar, usando também a questão da inclinação ali, ele conseguiu fazer algo que para ele era impossível, assim. E aquilo foi uma habilidade que ele desenvolveu, né? E é realmente muito interessante. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida, queira compartilhar aí com o nosso convidado? Opa, Daniel, boa noite, tudo bem? Boa noite aos convidados, sejam bem-vindos ao Motocast. Wesley, estou muito feliz por ter aceitado o nosso convite. É uma grande honra recebê-lo no Motocast, né? Aqui em Brasília nós sabemos que você é uma grande autoridade nessa área de direção defensiva, né? Pilotagem defensiva, e ficamos, enfim, muito agradecidos aí por sua participação, tá? Wesley, eu queria te perguntar o seguinte, na sua opinião, quais seriam os maiores erros, né? Se podemos classificar 10 ou alguns, os maiores erros que cometem pilotos, tanto experientes quanto novatos, no que diz respeito à pilotagem defensiva nas ruas, né? Seja com qualquer tipo de motocicleta. E, enfim, eu particularmente já vivi algumas situações, né, em que certamente se tivesse um curso de direção de pilotagem defensiva, provavelmente eu teria me saído melhor. Claro, eu não tive nenhum problema, mas eu não teria que ter me preocupado, não teria que ter passado por uma situação delicada, né? Agora, emendando uma segunda pergunta, há um fenômeno no motociclismo muito conhecido, que é a fixação de alvo, né? Onde o seu olhar ele aponta exatamente a direção que você não deveria ir, e no entanto você, ao invés de evitar o confronto, uma colisão, né, de frente, a maioria dos pilotos eles vão exatamente para o epicentro do problema, né? Que é a questão da fixação de alvo. Então eu queria que você falasse um pouco também desse assunto, né? Que o que me parece é um dos, pelo menos que eu observo, um dos principais motivos de acidentes motociclísticos. Então, recapitulando, quais seriam aí os 10 grandes erros de motociclistas experientes e novatos? E fala um pouco sobre a fixação de alvo. É contigo. Bom, eu acho, vamos lá, vou contar nos dedos aqui 10. Primeiro é velocidade. A velocidade da via, muitas das vezes, é 80, e o motociclista está andando acima dessa velocidade. Segundo, passar no meio dos carros. Antes de passar no meio entre um carro e outro, você tem que observar, tem que desacelerar, observar se esses carros estão te vendo. Senão você está fazendo roleta russa. Tá? Terceiro, não andar no meio dos carros. Mas, poxa, aí eu estou de moto, sim, hoje eu ando no lugar dos carros. E aí eu sempre aguardo a oportunidade do carro me dar passagem para me ver e me dar passagem. Muitas das vezes eles veem e também não dão passagem. É onde eu começo a calcular se dá para passar entre um carro e o outro. Aí eu passo um carro, volto para a faixa de carro, não fico entre um carro e o outro. Primeiro, porque nossa vida é muito frágil, o corpo é muito frágil. Segundo, você está tirando um fino de um carro. O carro é uma célula de sobrevivência, então para o cara do carro não vai acontecer nada. Né? Então, o certo é sempre dar distância. Outro erro é imaginar que as pessoas estão te vendo. Mas as pessoas não estão te vendo. Não sei se o próprio Código de Trânsito diz:
tudo que tiver à sua frente tem a preferência. Dando certo ou não, ele tem a preferência. Você tem que imaginar se aquele carro não vai se movimentar. Então, você vai fazer ultrapassagem no carro, você tem que passar bem longe do carro, porque se o carro se movimentar, você consegue, você estava em distância dele. Agora, imagina você colado no carro. Na hora que ele movimenta, ele já pega em você. Você vai falar, o cara jogou o carro em mim. Não. Se você estivesse distante, você tem o poder ou de desacelerar ou de acelerar, mas você estava em distância. Agora, quando está muito colado, você não tem isso. E isso a gente vê todos os dias. As estatísticas do Distrito Federal mostram que das 200 mil motos que existem em Brasília, uma média de 50 a 65 motos cai por dia dentro do Distrito Federal. A maioria delas estavam no meio do carro. É percepção de cuidado. Percepção de cuidado. Muitas das vezes o jovem entre 18 e 30 anos de idade são 80% desses acidentes, dessas 50 pessoas que caem por dia. Por quê? Porque não criaram a percepção do cuidado. Só vai criar depois que se acidentar? Não. As pessoas me perguntam, você anda como? Eu falo que eu ando igual gente. Mas assim, eu sempre ando a via de 60, eu ando os 70. Se a via de 80, eu ando entre 90 e 100. Eu fico oscilando ali. Porque se você andar numa velocidade menor do que essa, os carros vão te engolir. Então, isso que eu ando ou na velocidade dos carros ou 10 quilômetros a mais. Eu começo a dominar o trânsito, mas dominando na seguinte questão, de pensar e raciocinar com antecedência. Eu não tiro fino de carro, eu não passo próximo de carro, tudo que está à minha frente, eu imagino se ele não vai se movimentar, se ele não vai mudar de faixa. Então, praticamente, nós já estamos aí no quinto erro mais comum, curvas. Vamos falar um pouco de curvas também. Se você tiver com o pé para fora dentro de uma curva, cair, você quebra o pé. Então, o pé tem que, vamos falar, se a curva for para o lado esquerdo, você vai frear bem antes da curva, vai recolher o pé na ponta da pedaleira e olhar para o final da curva, é onde o nosso amigo está falando de visão, de fixação de visão. Você vai fixar a visão no final da curva, só que a visão é 360 graus, então você vai olhar lá no final da curva e vai dar uma conferida se tem como é que está o asfalto ali, que às vezes você está dentro do asfalto escorregadio e você não olhou. Quantas vezes eu vi a pessoa falar, eu passei em cima do óleo. Sim, mas você tem que olhar no final da curva e olhar, ver se a pista não está se a pista é de má qualidade ou não, porque a maioria das curvas de Brasília, a maioria é de má qualidade, muito óleo que caiu na pista, sujeira, e o asfalto fica bastante escorregadio. Aí depois eu falo como é que eu resolvo isso. Aí nós vamos falar de pneu, nós vamos falar de calibragem. Então esse é um dos erros, fazer uma curva com o pé para fora. Você usa o posicionamento do corpo, perna e visão, você pode deixar a moto mais em pé e com o peso do corpo trazer a moto para dentro da curva. Eu não estou falando de contristeço, não, porque contristeço é para a moto deitar, mas ela não vai ter mais estabilidade. Agora, o que a gente vê quando a gente está no final de semana assistindo moto velocidade? O pessoal posicionando, já que a gente não tem como mostrar por aqui, a gente imagina lá o cara, joga o corpo para fora, abre a perna, recolhe o pé na ponta da pedaleira e olha para o final da curva. Aquilo é posicionamento do corpo, perna e visão. Então, absorve essa aí. Aquilo ali, ele teve mais estabilidade. Mas eu não vou andar rápido, eu vou andar normal, mas quando eu posicionar, eu tenho mais estabilidade. Por exemplo, o asfalto molhado. Vendo o asfalto molhado, também aquilo vai me posicionar e deixar a moto mais em pé. Mais uma vez, também vou ter mais estabilidade. Qual é o erro mais comum disso aí? É a pessoa olhar para o chão, é a pessoa deitar demais a moto, a pessoa deixar o pé para fora e a pessoa não frear bem antes da curva, ela esparrama. Né? E naquela esparrama, ela fixa a visão aonde? Para onde ela está errando. Então, é para lá que ela vai levar a moto. Então, é a visão olhando para o lugar errado. Agora, é muito importante, muitas das vezes, o que acontece? Na sua cabeça, você trota bem.
só que você não pensa com antecedência. Né? O que é pensar com antecedência? Eu volto a frisar isso porque esse é o erro mais comum dos acidentes. É eu desacelerar e frear com antecedência. Distância do carro, eu vou sempre dar distância. Se eu estiver atrás, eu vou ter uma distância maior. Não vou ficar colado no carro. Porque se o carro da frente frear, eu bato e caio. Se tiver alguém passando, vier alguém por trás, não der tempo de frear, eu nem preciso dizer o que acontece. Esse são um dos erros mais comuns. Outro erro muito comum é você achar que a preferência é sua. Que aquele carro que está ali na frente, ele tem que ficar parado, ele tem que te esperar. Primeiro, ele não vai enxergar, ele não consegue calcular a velocidade que você vem. A gente, como está de moto, a gente sempre está mais rápido do que os carros. Ele não vai conseguir calcular a distância que você vai chegar. Aí você vai falar assim, o carro entrou na minha frente. Não, o carro não entrou na sua frente. Ele só não te viu naquela distância, ou ele não imaginou que você já estar em cima. O erro é mais comum do motociclista. Então, quer dizer, às vezes eu ando rápido, sim, tá? Mas num perímetro onde eu não tenho nada na minha frente. E aí, pronto, eu tenho uma saída aonde pode estar saindo o carro, eu diminuo a velocidade. Só que lá não tinha nenhum carro, mas eu diminuo a velocidade. É um cuidado que eu tenho, tá? Depois de tudo que eu vivi. Pronto, passei daquela curva ali, pronto, eu volto a acelerar, né? Não está tendo nenhum carro na minha frente. Eu estou lá na frente, tem um carro lá, agora eu vou desacelerar, o carro não, eu vou desacelerar. Um carro pode entrar na minha frente. Porque a gente não pensa tão rápido quanto a gente pensa, tá? Muitas vezes a nossa visão é falha, a nossa linha de raciocínio é falha. Outro erro comum também, você está cansado, fisicamente, psicologicamente. Ou você sofreu um estresse dentro de casa, ou você sofreu um estresse no seu trabalho, você sofreu um estresse de alguma coisa. Isso diminui sua atenção. Você está com alguma preocupação. A gente hoje em dia é diferente de 20 anos. Os meus 25 anos atrás é diferente dos meus 25 anos hoje. Naquela época, talvez eu não tinha tanta preocupação. Hoje eu tenho um monte de preocupação. Isso tira a minha atenção. A gente tem que ser rápido e perceber isso. Entendeu? Porque se você não perceber isso, você está correndo risco sem perceber. Então, assim, a atenção é tudo, tá? Então, se estiver cansado, se tiver com pressa, você tem que estar com pressa, com cuidado. A gente sempre anda com pressa no mundo que a gente vive hoje. Outro erro muito comum, por exemplo, vamos falar de curvas. Você tem uma curva para a direita, você tem duas faixas. Às vezes você está indo lá por fora. O nome já diz, você já está fora da pista, porque na hora que você errar a curva, você já bate no meio-fio e cai, porque você estava por fora da pista, você tem que vir por dentro. O pessoal fala, mas por dentro não é sujo? Sim. Por dentro, muitas das vezes, é mais sujo. Diminui a velocidade. Mas vai por dentro. Se for por fora, então vai mais devagar. Entendeu? Porque lá na frente a curva vai fechar. A curva do viaduto vai fechar. E daqui fechar, você está por fora. Você já está fora da pista. Se você estiver por dentro e lá na frente fechar, você vai dar uma esparramada e dá tempo de voltar. Tá? Então, é mais um dos erros comuns do que as pessoas sofrem em acidentes. Outro erro muito comum vou lembrar Você aqui, falou algo, desculpa te interromper, falou algo interessante, né? Que às vezes a pessoa ela tem que fazer um feedback sobre seu cansaço físico, né? Cansaço psicológico. A gente sempre vê as pessoas falando assim, que, nossa, eu vou andar de moto para desestressar, né? Eu vou andar de moto para me distrair. E às vezes a gente tem que sempre estar repensando essa questão, né? Se realmente o andar de moto está te distraindo, né? Se você está realmente relaxando, ou se aquilo ali você está insistindo em um cansaço, né? Então é sempre bom a gente ficar atento. Existe a mototerapia, né? A gente gosta de falar, que realmente andar de moto faz bem para a saúde, faz bem para quem ama, né? Principalmente, mas insistir em cima de um cansaço que é físico, psicológico, isso pode ser muito arriscado. Wesley, tem uma questão que eu acho que casa muito com o que o próximo convidado também vai trazer, que é exatamente assim, existem vários tipos de moto, né? Existe a Custom, as Speeds, né? As Big Trail, e algumas, a pilotagem se diferencia, é claro, né?
Então, pelo que você conhece dos tipos de moto, assim, você poderia estar falando um pouco sobre algumas diferenças de pilotagem e algumas questões de risco? Por exemplo, tem um amigo meu que ele tinha uma Custom, né, e ele falava assim, cara, não é qualquer um que pode estar andando assim e fazendo curva com ela. Se você, né, tem o costume de andar de Big Trail, é o que ele falava, né? Se você tem o costume de andar de Big Trail aí, vai pegar a Custom, você tem que maneirar um pouco mais. Você pode estar trazendo um pouquinho sobre essa questão dos tipos de motos e suas questões de pilotagem? Olha só, posicionamento do corpo, perna e visão vale para qualquer moto, não vai mudar. A segurança é a mesma. Então, na Big Trail, essa é a nova realidade, é o que a gente vê na televisão, posicionamento do corpo, pé, perna e visão. Se você sair dessa linha, não quer dizer que você está mais seguro. Agora, claro, depende da velocidade, dependendo da velocidade, você faz o que você quiser com a moto. Então, quer dizer, se você estiver devagar, você pode jogar o corpo, deitar a moto, jogar o corpo para cá, você pode jogar o corpo e deixar a moto em pé. A segurança vai ser a mesma porque você estava devagar. O que muda para mim, o que muda muito, por exemplo, vamos falar que a gente está a 80 por hora, a gente está a 80 por hora e está numa Harley. Uma Harley pesa entre 250 e 420 quilos. Você precisa parar a moto em 15 metros, é uma moto que vai demorar mais para parar. Se você estiver numa Big Trail, a Big Trail ela tem uma suspensão fantástica, ela vai enterrar a frente todinha, tá? E vai parar, elas são mais leves, vai parar no menor espaço, apesar que tem Big Trails hoje pesadas também, muita Big Trail pesada. Os freios das motos também, né? Tem freios super eficientes, tem freios que não. Mas você também pode deixar sua moto mais eficiente ou menos eficiente. Tá? Por exemplo, sua moto é nova, aí ela vai desgastar, você vai comprar a pastilha na concessionária, a pastilha original custa R$400. Poxa, tem uma paralela ali, é a metade do preço, tá? Mas qual paralela que é? Se for as pastilhas boas mesmo, elas são, dependendo da pastilha, superior às originais, né? Só que as baratas mesmo, vamos falar com uma pastilha de R$100, uma Cobrec, a moto não freia Cobrec. Entendeu? Eles ainda não botaram o material certo numa Cobrec ou numa outra pastilha inferior, que a moto, então o que acontece? Aí você freia, a moto não para, você freia demais até a roda travar. Então, algumas motos têm ABS, a maioria até hoje não tem ABS. 2019 em diante que a maioria das motos tem ABS, mas se a gente vai falando de moto mais antiga, não tem ABS. E aí, quer dizer, é fácil você errar na pastilha, é fácil você errar no peso da moto, né? Eu lembro uma situação que aconteceu comigo entre 2012 e 2014. Hoje eu sou muito apaixonado, eu quero deixar bem claro, não é por moto esportiva, sou muito apaixonado por moto custom, tenho uma admiração muito grande por Harley, uma admiração também, tem moto custom da Kawasaki também, tem outras marcas também, não estou aqui fazendo propaganda de ninguém, mas também gosto muito de Big Trail. Moto esportiva hoje, não gosto mais de moto esportiva. Por quê? Moto esportiva te leva emoção, e quanto mais se acelera, mais gostoso fica. Hoje eu não quero sentir a emoção da velocidade, porque hoje eu sinto que eu estou correndo risco. Gosto da emoção da Big Trail e não corra muito também, porque as Big Trails hoje tem muita Big Trail muito rápida aí. Tá? Então é uma questão de segurança minha mesmo. Eu gosto de Harley porque Harley também não me estimula a correr. Por isso que eu gosto muito de Harley. Então, você quer fazer mototerapia, sentar na moto e preservar a primeira vida, tá? Cara, a moto é emoção, mas hoje eu sinto muito mais razão do que emoção. Então, assim, Big Trail é mais alto, então ela deita mais também. A moto estradeira, as Harley, elas já não deitam muito, então você tem que vir mais devagar. Às vezes em algumas curvas. Mas eu tenho uma 883 que quando eu comprei ela nova, em 2013, falei, vamos ver se essa moto faz curva mesmo. É uma moto que pesa 250 quilos. Então imagina um cara numa moto esportiva que vem rápido, freia e se joga dentro de uma curva, para fazer a curva com toda velocidade. Pois é, eu fiz com a Harley. Vou te dizer, é uma moto que tem muita estabilidade.
mas desde que as pedaleiras sejam altas. Se ela estiver baixa, ela vai levantar a frente ou a traseira, ou vai te dar um susto na hora que fizer o barulho da pedaleira. Por que elas têm muita estabilidade? Como é que é isso? É porque elas são pesadas, e por ser pesada, ela tem muita estabilidade. Mas aí os pneus têm que estar bom. O pneu dianteiro, se tiver meia vida, não presta. A moto vai escorregar à frente ou vai ficar muito dura à frente. Se você for fazer uma curva, você vai pensar que é você que não sabe pilotar. Não, o pneu da frente que é meia vida. O pneu da frente tem que estar novo até 80%. Mais do que isso, a moto já muda. A traseira, ele já aceita ser mais gasto, que não vai perder tanta estabilidade. Tá? Outra coisa, eu vou emendando o assunto, tá? Eu vou lembrando e vou emendando. Você falou que não tinha um cronograma, então eu também estou sem cronograma. Tranquilo, vamos seguindo aí. Vamos falar de uma coisa aqui de calibragem. As fábricas falam para usar a média entre 36 na frente e 42, 46 atrás. 42, 46 atrás, quem usa é um caminhão, amigo. É uma caminhonete carregada, vai precisar dessa calibragem, sim. Por que uma moto precisa dessa calibragem toda? Para testes de poluentes que eles colocaram isso. E a moto não polui, ela desliza mais e não polui, e ela polui menos. E aí elas passam no teste de poluente. Qual a calibragem que a gente usa aqui? Eu uso uma média de uma calibragem entre 32 e 34 na frente, que aí já é próxima do fabricante. Atrás, eu uso entre 25 a 30. Como assim? Mais baixa a calibragem? Sim. Mais baixa porque aí eu tenho mais área de atrito. Mas eu vou ter mais consumo, vou ter um desgaste de pneu mais rápido. Mas eu estou falando de segurança, eu não estou falando de economia. A minha vida é segurança, porque eu quase morri por causa de pneu, por causa de calibragem, por causa de pneu. Então eu estou falando de uma calibragem que eu usaria numa moto de rua. Uma moto de corrida, igual as que a gente usou até o ano passado, e que esse ano a gente talvez não mexa com corrida, com competição, com o meu filho corre de moto. Então lá a gente tem as referências, a gente corre em campeonatos nacionais, que é no Superbike, que é São Paulo, Curitiba, Goiânia. E Minas também, tem Minas também. Não teve Minas. Minas teve, acho que foi regional. A gente usava, como a gente não tinha um bom acerto de suspensão, a gente não tinha um bom preparador de suspensão, hoje a gente tem a média de calibragem que a gente usava lá era entre 22, entre 20 e 22. Aí, só que quando você anda na pista, a calibragem sobe para 27, 28, aí a moto começa a escorregar. Agora, depois a gente conseguiu um acertador de suspensão bom, aí a gente conseguiu começar a largar com 24. Aí a calibragem quase não subia. Por quê? Porque o acerto de suspensão era bom. Só que assim, a gente teve que gastar muito dinheiro para ter um bom acerto de suspensão. Se você não tem um acerto de suspensão 100% numa corrida, mas em 2, 3 corridas, sim. A gente teve. O investimento para um bom acerto de suspensão, R$30 mil, acerto de suspensão. Mas se vier um cara lá e mexer na suspensão, aí ele não perde todo o acerto. Porque isso já aconteceu no passado. Então, assim, acerto de suspensão é muito importante também. Mas e essas motos de rua? Essas motos de rua, andar igual gente, é o suficiente. Tá? Mas você não pode ter uma suspensão dura demais, porque suspensão um pouco dura demais e até um certo ponto você vai ter mais estabilidade. Em outro ponto, você vai arrebentar a sua coluna. Então, eu prefiro uma suspensão mais macia, uma calibragem mais baixa para compensar e eu ter mais estabilidade. Eu estou falando da traseira, da frente. Só que o que acontece quando você usa entre 30 e 34 na frente? Daqui 2 semanas, a sua calibragem já baixou. E a frente vai ficar dura. Então, você tem que estar corrigindo mais a calibragem. Ela não se mantém. Agora, quando você põe 36, que é o fabricante, na frente, aí daqui 2 semanas vai cair, ainda vai continuar uma calibragem boa, que é entre 30 e 34. Na traseira, você pode, não precisa nem verificar a traseira, você pode deixar mais murcho o pneu, mas você vai ter mais um bom acerto, você vai ter mais área de atrito e mais conforto para a coluna. Porque as únicas motos que têm conforto para a coluna são algumas Big Trail, não são todas. Mas as atuais, eu estou falando de moto de 2018 em diante,
ali eu tenho um problema de coluna. Então, se eu pegar qualquer moto, eu consigo andar até 2 dias no máximo na moto. Terceiro dia, minha coluna começa a incomodar. Já a Big Trail, eu já consigo ficar mais tempo. Então, muitas das vezes, eu tenho dúvida na hora de comprar a moto. Porque eu gosto de Harley, porque eu gosto principalmente daquela Harley que tem som. Que aí você escuta o som e pronto. Você a 80 por hora parece que está a 200 por hora. Eu não estou correndo risco, estou sentindo a emoção de como se eu estivesse andando rápido. Só que algumas têm uma suspensão, vou dizer aí, entre 50% e 70% confortável até certa velocidade. Se for uma velocidade maior, essa suspensão já começa a ficar desconfortável. Em asfaltos ruins, e a maioria dos nossos asfaltos é ruim. A gente tem asfalto bom, ainda vai ter um defeito que é emenda de ponte, nunca é perfeito, aí ali dá impacto. As Big Trails, as atuais, né, são muito confortáveis, então eu já não sofro da coluna, mas eu não vou ter som na minha moto. Tá? Wesley, desculpa te interromper assim. Vamos pensar assim, perguntar se alguém gostaria de comentar alguma questão, né? Que isso que você trouxe realmente é muito interessante. Alguém gostaria de comentar, fazer alguma pergunta? Pessoal, a gente está aberto para o bate-papo aqui. Boa noite, galera. Meu nome é Gustavo, eu falo aqui de Montes Claros, em Minas Gerais. Eu estou atento aqui ao que o Wesley está falando. O meu caso é Big Trail. E essa questão da calibragem traseira mais baixa, realmente, eu analisando aqui, é uma coisa bem mais segura, obviamente. Não levando para o lado aí da questão econômica, vamos colocar assim, a maioria dos fabricantes, eles não endossam essa técnica porque dizem que diminui a durabilidade do pneu, no caso das Big Trail, por causa dos cravos, né? Dos cravos do pneu. E a questão, uma das questões também que eu fico assim meio na dúvida, na tomada de curvas da Big Trail, porque por se tornar uma moto, por ser uma moto mais alta, dá uma impressão de que ela vai derrapar mais facilmente do que qualquer outra moto, né? Então, Wesley, nesse caso aí, por exemplo, na entrada de curva do Big Trail, como é que deveria ser a tomada mais tranquila, assim, a questão de inclinação, para que você possa fazer uma curva com segurança e assim, conseguir deitar o máximo possível a motocicleta? Então, vamos lá. Só impressão mesmo, tá? São muito seguras as Big Trails, tá bom? Vou te dizer que até uns 3 anos atrás, eu ando de moto há 33 anos, em 30 anos eu nunca gostei de Big Trail. Mas sabe por quê? Porque eu não tinha experimentado. De verdade, eu sempre achava a moto alta, falava, cara, isso aqui é esquisito demais, a moto alta, parece que você vai cair lá de cima. A minha visão mudou, tá? Eu não tenho Big Trail hoje, o meu filho acabou de comprar uma Big Trail, que é uma F800. Eu tenho uma Trail que é na verdade, eu tenho 20 motos, mas eu vou falar de algumas motos aí. É a Lander. É a minha melhor moto de aula. Eu comprei ela o ano passado. Se eu soubesse, eu tinha comprado só moto alta. Faz curva demais, os alunos erram e eles conseguem contornar melhor a curva. Eles esparramam e a moto, por ser alta, você traz ela melhor para dentro da curva. É um espetáculo as trail, tá bom? O que falta mesmo é a confiança verdadeira. Você hoje, pela sua idade, pela sua fisionomia, tem uma percepção de cuidado, então você não confia. É melhor não confiar, diminuir a velocidade e aí contornar a curva. Mas as motos são a questão do estragar o pneu. Os fabricantes, eles estão preservando o produto dele, né, para que seja durável. Imagina eu baixar a calibragem e falar que meu pneu durou 3.000 quilômetros. Meu pneu vai durar 3.000 quilômetros, mas eu estava mais seguro nos 3.000 quilômetros. Então, o fabricante realmente ele vai ter que mandar você botar 40 libras para ser melhor para ele, não para você. Para a gente, melhor a calibragem mais baixa, vai ficar mais seguro. Então, assim, vai estragar o pneu? Acho que vai estragar o pneu, vai desgastar mais rápido, sim. Mas eu estou falando de segurança.
eu volto a dizer, em 2012 eu quase morri por causa de pneu, em 2018 eu caí, quase entrei na cirurgia por causa de pneu, entendeu? Muitas das vezes era calibragem e pneu duro. Em 2018 eu estava com pneu mole, mas eu estava com pneu frio. Você tem que aquecer o pneu. Então você começou a rodar, o pneu já começa a esquentar. A calibragem sobe também, tá? Mas aí o pneu quente você tem uma borracha mais mole. Agora tem pneu que demora um pouco mais porque a borracha é muito dura. Aí se você for falar de economia, você vai comprar um pneu bom, a Big Trail, assim, eu sou um pouco desligado ainda de Big Trail, de qualidade de pneu mole e pneu duro, mas a maioria eu sei que é duro. Ah, mas aí o pneu que é bom mesmo, ele vai custar um preço, e o pneu que é duro e que dura mais, ele vai custar um preço inferior. Aí esse pneu eu estou correndo dele, mas aí eu precisaria estudar mais, porque eu estou muito ligado a motos naked, que aí tem pneus moles, né? Marcas de pneu também, tem várias marcas, tem compostos de pneu, tem alguns pneus que enganam também, entendeu? Então eu tenho pneu que engana lá, tem pneu bom e tem pneu que engana. Agora, assim, eu não posso nem falar de pneu, porque aí o assunto é muito longo também, mas pode fazer mais uma pergunta aí. O próximo, ou você ou outra pessoa. Ô Wesley, eu estava pensando aqui, como a gente já está falando um pouco de um aspecto até meio que da mecânica da moto, assim, em geral, a gente podia convidar o outro convidado para estar participando, para se apresentar, falar um pouquinho, e aí a gente interliga. Se for o caso, assim, a gente retoma também algumas questões, ou até mesmo sinta-se à vontade para complementar os assuntos que forem prosseguindo aqui. Então, para isso, pessoal, dúvidas que tiverem ainda em relação a essa questão, vamos fazer com o próximo convidado, e é claro, né, o Wesley vai continuar com a gente aqui, porque ele pode estar retomando, né, a gente pode estar voltando algumas perguntas para ele antes da gente finalizar o programa, isso é muito tranquilo de acontecer. Então, Wesley, desde já, obrigado de verdade aí por todos esses conhecimentos. A gente vai estar convidando agora o Oséias que tem uma mecânica de customização chamada Craft, para estar participando aqui. Oséias, está tudo certo aí para você? Olá, boa noite, tudo bem, Toronto? Olá, Bacana. Tudo bem? Galera que está assistindo aí. Primeiramente, boa noite, né? Para quem não me conhece, eu sou o Oséias. A gente... Oséias, rapidinho, se interrompendo, vamos ver se a gente consegue fazer pela live também, para ver se consegue ou se dá um problema, só para a gente testar. A live está acontecendo lá, vê se você consegue entrar pelo seu Instagram. Ah, legal. Porque se for o caso... Por mim, tudo bem. Eu estou transmitindo ali pelo Instagram também, Toronto. Se você... Não, tranquilo, então. Podemos seguir, então. Isso. Então, para quem não me conhece, eu sou o Oséias, sou customizador de motos, primeiramente mecânico, né? Mecânico, customizador, já estou aí há um bom tempo na estrada, nessa profissão. Há pouco tempo também concluí minha graduação em engenharia civil, mas hoje o assunto vai ser moto, então vamos por esse lado. Então, customização. A gente costuma dizer o seguinte, customização é uma área muito vasta, você pode ir para vários caminhos. Hoje a linha nossa de customização é fazer motos retrô. Por quê? A customização surgiu na década de 60, buscando o quê? Velocidade, principalmente velocidade. Não existia moto que batesse 160 km por hora. Então, o pessoal começou a customizar as motos, principalmente britânicas, né? Surgiram aí as Café Racers. Então, isso caiu em desuso quando as japonesas vieram para o mercado europeu, né? Então, os japoneses chegaram, forneceram muita potência, um preço baixo, então o pessoal começou a migrar para as japonesas. Então, as Café Racers meio que ficaram de lado. Lembrando que naquela época também não havia uma moto igual existe hoje, uma moto para cada estilo, para cada usabilidade, digamos assim.
Não existia moto trail, não existia moto de pista. Então, era uma moto feita e pronto, era aquilo ali. Então, é o que o pessoal fazia. Aí surgiu, como eu já disse, as Café Races, né, que era a moto mais voltada para a velocidade. Surgiram as Scramblers, que eram motos voltadas para andar na terra. Não existia pneu cravudo, não existia pneu para aderência na terra, certo? Então, surgiram as Scramblers. E, com o passar do tempo, foram surgindo mais modelos para se adaptar à realidade de quem possui uma moto, né? Então, só que hoje, trazendo agora para a nossa realidade, a questão da customização, ela voltou muito forte agora. Inclusive, marcas renomadas estão fazendo motos que vêm customizadas de fábrica, entendeu? Porque o público pede isso, entendeu? O pessoal que compra uma moto hoje, ele tem muitas opções. Só que, às vezes, ele quer uma moto antiga, só que ele quer com a tecnologia atual. Então, não existe isso, entendeu? Não existia até então. Então, surgiu aí a customização recente, que é essa onda de customização que a gente está tendo agora, nesse momento. A nossa oficina aqui, ela é especializada em customização. A gente faz também mecânica, manutenção geral. Mas em questão da customização, os modelos mais solicitados aqui para nós são as Café Races, Street Trackers, Scrambler, pouco ainda, o pessoal não curte muito Scrambler aqui na minha região, pelo menos. Mas eu acompanho aí alguns outros customizadores do Brasil e vejo que Scrambler também, em outras regiões do Brasil, está bem forte aí a procura. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, Toronto, você pode deixar aí. Se tiver alguma pergunta pronta. Mas, então, pessoal, pode falar. Para iniciar assim, a gente tem... Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Eu já tenho algumas perguntas aqui que eu acho bastante interessante. Vou puxar aqui e aí a gente vai desenvolvendo. Zé, me conta aqui, existe hoje um tipo de posso dizer assim, pedido, né? Algo que já é mais cotidiano, de tipos de customização. No caso, eu tenho um amigo mesmo que é mecânico, já até participou de um dos motocasts, e ele falava assim, e uma vez trocando ideia com ele, ele falou assim, cara, os escapamentos das Speeds, geralmente eles trocam, né? Até uma questão, parece que é de segurança da própria moto, assim, barulho, em geral. Tem o tipo de customização que são mais frequentes, assim, né? Ou então sinalizar até mesmo algumas motos que meio que já vem com algum defeito de fábrica, entre aspas, né? Digo, alguma questão que geralmente os donos gostam sempre de estar trocando, gostam de estar aperfeiçoando. Sim, Toronto, é o seguinte, essa questão de escape aí, como o convidado anterior, Wesley, comentou, vai muito questão de legislação, entendeu? As motos hoje, elas são feitas para atender uma norma de poluição. Então, às vezes, ela vem com questão de calibragem de pneu, barulho, escapamento, eles vêm muito fechado, entendeu? Então, quem compra uma moto, principalmente uma Naked, uma moto Speed, uma moto, ele gosta de ouvir aquele ronco, aquela soada mais gostosa da moto. Ele quer sentir aquela sensação gostosa. Então, quando o pessoal compra essa moto, geralmente é um dos primeiros itens que eles solicitam aqui para a gente, é alteração no escape, instalar um escape de melhor qualidade, fabricar um escape de melhor qualidade, um escape que seja bonito também, né, que seja apresentável. Essa também é uma demanda grande aqui na nossa oficina, questão de escape. Mas está relacionado, como eu disse antes, com a questão de legislação. As motos que vêm de fábrica hoje, motos novas, elas vêm com essas limitações aí, questão de poluição. Até onde eu sei, é isso. Bacana. Uma dúvida, assim, que às vezes eu tenho, por exemplo, né, e eu já vejo outras pessoas também já comentando, é que quando vai fazer uma customização, sempre existe uma questão até mesmo burocrática, né? Tipo assim, eu vou ter que mexer com o Detran, vou ter que mexer com algumas coisas assim. Você sabe, poderia nos dizer um pouco sobre essa questão de quais são os desafios ao fazer uma customização? Por exemplo, tem gente que fala assim, velho, se eu fizer a customização, eu nem vou conseguir vender a moto depois. Aí isso já às vezes pesa um pouco para a pessoa se pensar, será que vale a pena ou não? Quais que são os desafios hoje para a pessoa que ela tem um interesse, né, de estar customizando? Bom, cara, assim,
Questão da legislação, como eu disse anteriormente, o pessoal quer customizar uma moto e muitas das vezes ele não sabe o caminho a seguir. Para nós aqui é uma pergunta recorrente essa. Todo cliente que chega com a ideia de mudar a moto, de fazer uma transformação, a primeira coisa que vem é a questão de legalizar, de poder rodar na rua, de poder usar a sua moto, né? Então, só que assim, isso varia muito no Brasil. Eu não sei se o nosso convidado aí, ele sabe como é que funciona a região dele, também não é um assunto dele, né? Mas se ele souber, é o seguinte, aqui na minha região, o Detran, ele pede, na verdade no Brasil inteiro, né? Ele pede que a moto seja feita as alterações, fazem ali as alterações, você solicita ao Detran essas alterações, tem que gerar uma guia de DAI, né? De pagamento de imposto. E você fazendo essas alterações com notas fiscais e tudo mais bonitinho, você se dirige aí, no caso, ao Inmetro, né? Aqui na minha cidade, pelo menos na nossa cidade aqui, tem um órgão do Inmetro e o que ele vai fazer? Ele vai atestar se aquelas alterações elas vão estar de acordo com o que pede o Código de Trânsito Brasileiro e se aquelas alterações elas não vão provocar ali um acidente, se vai ser seguro para aquela pessoa que está conduzindo a motocicleta. Então, eles têm lá parâmetros para testar isso, entendeu? Então, assim, é perfeitamente possível fazer uma customização e, posteriormente, fazer a legalização dessa customização. Inclusive, nós temos aqui, não sei se dá para ver aqui no fundo, essa motinha que a gente customizou aqui, ela está legalizada, está no documento bacaninha. É um documento normal, consta o nome da moto original, porém, sim, ela vem no campo de observações, ela vem Acabando a bateria. ela vem uma numeração para você conferir no Inmetro. É mais ou menos isso mesmo. Basicamente isso. Bacana. E sobre a segunda questão que eu te falar, desses desafios da pessoa que vai customizar, você acha que realmente o fato de mudar a originalidade da moto, né, é algo que chega a comprometer a própria moto em si, ou isso vai muito de customizações ou até mesmo profissionais? Bem, essa é uma pergunta bem interessante também. Na verdade, a gente aqui na oficina, a gente trabalha com a legislação. Então, assim, a primeira coisa que o cliente chega aqui, quer customizar a moto, a gente vai informar ele sobre a legislação. O que é permitido, o que não é permitido, o que a moto tem que ter obrigatoriamente, né? A questão de iluminação, painel, essas coisas, paralama, não pode ser removido. Então, tem uma série de coisas que estão na legislação que a gente tem que seguir. Óbvio, se o cara optar por fazer por conta também, ele faz, só que aí ele cai naquela, né? Se for pego e o policial lá tiver o conhecimento da lei, ele vai ter sua moto apreendida. Então, na oficina aqui, a gente procura fazer dentro da legislação e recomendar isso para o cliente, né? Eu acho que é uma questão bem interessante e bem válida também por causa da segurança, né? Se a legislação pede aqueles itens lá, é porque está pensando também na segurança. Lógico que isso em detrimento também do visual, né? Às vezes o visual fica comprometido, porque às vezes a pessoa não gosta de um certo acessório que seria obrigatório, uma certa funcionalidade lá que seria obrigatória, a pessoa não gosta e tem que adequar a moto para a legislação. É uma pena, né? A gente que acompanha às vezes fora do país, Estados Unidos, outros lugares, não ter tanta burocracia, tanta exigência e funcionar bem, e aqui, infelizmente, tem isso. Quando você puder, assim, cara, fala um pouquinho sobre um projeto de alguma customização, por exemplo, essa que está atrás de você, para contar assim, um pouco, para a gente entender os tipos de mudança, porque às vezes a gente vê uma moto assim e fala assim, nossa, de onde veio, né? Quando veio antes e depois, por exemplo, né? A gente fala, realmente, isso mudou tudo. Então, conta pra gente sobre algum projeto para você, foi um dos mais interessantes que você já fez. Então, a gente já fez alguns aqui, inclusive a gente começou na customização com moto de alta cilindrada. A gente fez a primeira moto, foi uma Hayabusa, um desafio enorme para a gente, mas foi onde tudo começou, entendeu? Moto mais difícil de customizar, para mim, seria essa primeira que a gente fez, não questão de ser difícil, mas um desafio muito grande, como eu disse. E sobre as motos, uma customização
Essa aqui que está atrás de mim, que vocês podem ver aí, é uma YBR 125. A gente faz esse tipo de moto também porque o público da gente é muito variado, mas a maioria é de baixa cilindrada. E é uma moto de customização simples. Na verdade, a ideia nossa de praticamente 80%, 90% das customizações é o quê? É limpar a moto, é tirar o excesso, tirar aquilo que não é tão necessário na motocicleta. E às vezes fica assim, fica um projeto limpo, harmonioso, e geralmente o pessoal gosta muito. Então é essa linha de customização que a gente faz. A ideia é limpar e deixar a moto com apelo visual, um apelo retrô, um apelo voltado para o passado. E em alguns casos também, a nossa linha de customização aqui também, ela atende aqueles clientes que têm necessidade. Então, se tem um cliente que tem uma necessidade física, ele precisa de uma adaptação, alguma coisa do tipo, a gente também trabalha nessa linha. E mantendo lá, como eu disse antes, a questão da legislação, entendeu? Bacana. Pessoal, alguém tem algum comentário, a fazer alguma pergunta? Pode ser tanto para o Wesley, né, quanto também para o Oséias. A gente vamos fazer um momento agora, deixar aberto aqui para perguntas. E se alguém quiser comentar também, né, desde a questão de tecnopilotagem, se alguém quer comentar sobre algo que aprendeu na vida aí, que foi útil, é um espaço aberto para isso. Se alguém quiser também falar de alguma experiência própria com customização também, ou até mesmo com relação a uma adaptação na moto, a gente já viu alguns convidados anteriores, né, no Motocast, falando que em algumas das suas viagens, eles fizeram umas adaptações que foram necessárias, né, desde quebrar alguma peça, né, desde algum tipo de terreno. Então, podem ficar abertos agora para alguns comentários, quem quiser participar, só ligar o microfone aí. Opa, Daniel, eu vou dirigir aqui para o Wesley, né, uma questão. Wesley, estava vendo aqui a sua biografia, né? Você é um dos brasileiros, né, que se destacaram aí no motociclismo nos Estados Unidos, fazendo esses eventos de manobras, né? Já teve aí em Indianápolis, né? Esteve em Atlanta, né? Algumas cidades na Flórida. E você tem alguma história bacana, alguma história desse momento aí? Me parece que você também trabalhou, né, como dublê, né? Fez vários trabalhos nesse sentido. Tem alguma história interessante, pitoresca aí para contar para gente dessa época? Wesley, seu microfone está desligado. Está desligado o seu microfone. É só clicar aí na tela e no botãozinho vermelho lá do microfone. Isso. Joia. Eu acho que tem bastante história bacana, mas eu vou simplificar dentro do que eu vivo hoje. A vida inteira eu corri risco de vida. Eu tinha sede e eu mesmo me superar. Automaticamente estava correndo risco de vida. Hoje eu tento não correr risco de vida mais. Tá? E como você falou em Estados Unidos, eu tinha 21 anos de idade, eu tenho 46 hoje, eu não consegui o passaporte, eu não consegui o visto dos Estados Unidos, então eu fui pelo México. Algumas pessoas inventaram a história que eu passei do México aos Estados Unidos de moto, mas não foi. E assim, foi só mais parte de uma aventura da minha vida, né? Um risco que eu corri. E aí pronto, eu fiquei lá durante 2 anos e meio, conquistei o que eu queria lá, que era fazer demonstrações de moto. Mas tudo que eu estava começando a conquistar lá, eu acreditava muito que eu poderia conquistar no meu país. E aí foi dito e feito. Vim para cá, tive a ajuda do Nelson Piquet na época, né? Ele me forneceu uma moto na época, que era um lançamento da BMW. E eu fazia um show diferente do que o pessoal faz hoje. O pessoal hoje faz manobra em baixa velocidade. Meu negócio sempre foi em alta velocidade. Que era, na época, a cair a 150 por hora da moto, andar de uma roda a 200 por hora. E lá fora da moto, né, a moto me puxar a mais de 200 por hora, na época eu já fazia isso.
Entre outras coisas que sempre era muito arriscado, na verdade. Hoje eu não me vanglorio disso, porque era muito arriscado e hoje inclusive eu não, meu filho até faz um pouco do que eu fazia antes, mas eu não apoio ele fazer e eu digo para as pessoas, se for fazer, faça no lugar fechado, em rua de jeito nenhum. Então, hoje eu não levanto à frente de uma moto para nada. O máximo, às vezes, assim, é instintivo, porque às vezes eu estou andando em alguma moto que é muito rápida, instintivamente a moto sobe, mas na mesma hora eu tiro a mão quando a moto não. A moto tem os controles, né? Que hoje você tem as motos que tem controle para não inclinar. Aí, assim, eu fui me superando. Em 2005, eu turbinei uma moto, né? E aí eu comecei a aprender bastante sobre mecânica de motores. Na verdade, eu já sabia um pouco e acabei aprendendo mais um pouco. Eu digo, só uma moto minha turbo, eu quebrei o motor dela 48 vezes, 47, 48 vezes. Então aprendi muito a mexer com turbo. Hoje eu tenho carros turbo, então eu gosto de carro, que eu acho mais seguro quando fala em turbo. Mas eu cheguei a atingir na esplanada dos ministérios, em 2008, 270 km de velocidade em uma roda. Só que na hora que eu baixei a moto, o, o, o freio traseiro, a mangueira de freio que passa de um lado para o outro da pinça dianteira, ela pegou no pneu e estourou o freio. Lá no final da reta tinha um muro de gente, né? Uma grade e gente, que eles foram lá para assistir a apresentação de um carro de Fórmula 1 da Red Bull que aconteceu aqui em Brasília em 2008. Eu baixei a moto, a princípio eu não sabia que tinha estourado o freio, mas eu fiquei sem freio da frente. Então eu tentei frear para ver se era uma entrada de ar para o freio voltar. Quando eu olhei, eu já estava, não esqueço nunca, uns 120 metros da grade, e eu estava muito rápido ainda. E aí eu fiz uma coisa bem simples que eu sempre fiz na minha vida, foi travar no freio traseiro, jogar a moto no chão, e aí a moto foi, escorregou e bateu na grade, né? Não machucou ninguém, mas assim, foi um susto para todo mundo, foi um susto para mim também. E ali parecia um jogo de futebol. Quando você está ganhando, quando você é o artista, todo mundo dá joia. Agora, quando você erra e atinge uma grade onde tem gente, você é xingado de tudo quanto é nome. É igual um time de futebol quando está perdendo o jogo. Ali eu fui começando a me desmotivar em querer ser artista. Então, hoje eu não quero mais ser artista, não. Então, assim, foi uma experiência de vida, de a vida inteira estar correndo risco. Em moto hoje, eu não quero mais correr risco, porque até mesmo a minha vida hoje é capacitar o ser humano e orientar eles não correr risco. Né? O que tinha que correr de risco, eu já corri. Em 2012, eu caí, como eu falei, eu acabei caindo por causa de uma calibragem alta e um pneu de má qualidade. Naquele momento, eu estava dentro do autódromo, saindo dos boxes, era mais um tombo comum. Né? Acostumado a cair, nada demais. Só que atrás, quando eu caí, a moto deu um cavalo de pau, estava grudado na moto e atrás de mim tinha um guarda-reio. E na hora eu pensei, vai dar problema aqui. Entrei de costas no guarda-reio, quebrei um osso da coluna, abri o fígado, tá? Quebrei escápula em 5 pedaços. E comecei em alguns minutos eu comecei a ter uma ânsia de desmaiar. Eu sabia que tinha alguma coisa vazando dentro de mim, porque eu senti. Eu pensei, eu vou morrer. Correram comigo para o hospital. Foi uma coisa que eu aprendi muito grande também. Não caia de moto, porque eles te mandam primeiro para o hospital público. Não te mandam para o hospital particular, não. E lá foram feitos check-ups. E os caras falaram, você pode ir para casa que você não tem nada. O fígado aberto, vazando sangue, e a escápula quebrada em 5 pedaços. Assim, é uma experiência de vida isso aí. Você perguntou de experiência de vida, tá aí uma. E eu fui para casa, chegou em casa, eu desmaiei,
E só fui voltar no hospital 10 dias depois, que eu estava com medo de voltar no hospital, porque quem me atenderam foram residentes. Aí eu fui para um hospital particular. No hospital particular, o cara tirou a tomografia, aí eu vi a escápula quebrada, que é esse osso daqui de trás. E aí eu falei, doutor, o que é isso? Ele falou, isso aqui não é nada, tira uma foto do seu fígado. Saiu alguma coisa do fígado e eu quero agora uma foto exclusiva do fígado. O fígado tinha a marca da coluna, já cicatrizada. E aí o cara falou, ó, se fosse eu te atendendo no hospital de base, que é um hospital público que tem em Brasília, que não é de Brasília, eu tinha te abrido no meio, a primeira coisa tinha te olhado, só que o fígado, ele restaura, né? E aí, assim, foi aí que eu comecei a criar cuidados que eu não tinha antes, né? Eu comecei a diminuir meus riscos. Aí, em 2015, eu brincando com meu filho, eu quebrei um pedaço, um osso da mão. Ali fui começar a andar na pista com ele, ele freou demais, eu entrei na traseira dele. Fui lá, amarrei a mão com durex, continuei acelerando, porque para mim era só uma luxação, né? Mas era um osso quebrado. Aí depois, 3 dias depois que eu fui no hospital, eu engessei a mão. Em 2018, eu tenho mais de 600 tombos, eu consegui contar isso. Porque eu caía toda semana, eu comecei a andar de moto com 14 anos de idade, e eu caía a média de 2 vezes por semana. Uma semana que eu não caísse, na outra eu ia cair 2 vezes, para compensar a outra semana que eu não caí. A gente calculou isso durante alguns anos, durante as semanas, deu mais ou menos esse número aí. Então, assim, eu gosto muito de falar mais da minha vida profissional. Então, assim, isso faz parte da minha vida profissional. Minha vida profissional sempre foi moto, realmente. Hoje a gente tem uma escola de pilotagem que tem todos os tipos de motos. Então, eu tenho moto esportiva de 1.000 cilindradas, de 600 cilindradas. Eu tenho moto naked. Eu tenho 3 motos naked lá, que são 2 Z800, uma Triumph 675. As CB300 e as Phaser 250, que é a porta de entrada para alguém que quer aprender a andar de moto, que são motos que aceitam erros. As motos grandes, em alguns momentos, elas não aceitam algum tipo de erro, mas as motos pequenas aceitam o tipo de erro para a gente corrigir. Lá tem todos os equipamentos de segurança, lá tem moto Harley Davidson também, lá tem motos que já foram motos de corrida. Eu digo que as motos de corrida hoje servem para condicionar a mente a reagir rápido, porque nossa mente é lenta. Muitas das vezes, entre desacelerar e frear, você já passou do ponto de frenagem, porque a sua mente reagiu lento. E essas motos a gente usa elas porque elas são rápidas, elas condicionam a mente a reagir rápido. Não é mais para correr, mas para você reagir rápido, porque muitas das vezes, entre acelerar, desacelerar e frear, você passou do ponto, você começa a reagir rápido. Quando você assusta, a tendência é fazer muita coisa errada. Uma dessas coisas erradas é travar no freio traseiro, que é aquele freio que não para. É olhar para o chão, quer dizer, a moto vai caminhar mais tempo, então por isso você tem que olhar para frente. Frear menos o dianteiro e meter a mão na embreagem. Se meter a mão na embreagem, a moto vai pegar mais velocidade, ela não vai parar, você já tinha que vir na redução. Só dentro de uma memória muscular que você cria esse potencial para fazer tudo isso muito rápido. Não porque você quer, mas porque você criou memória muscular, porque você está preparado para isso. Porque muitas das vezes você não sabe que está preparado para isso, mas você só sabe quando você criou memória muscular para isso. Eu tenho muita história legal, mas eu acho que na próxima oportunidade eu vou poder falar mais. Pessoal, a gente também está aberto ainda para alguma pergunta, né, para algum comentário, tanto para o Oséias quanto para o Wesley. Né? Vamos ficar à vontade. Luiz, você quer comentar, Luiz? Eu vi que você abriu seu microfone aí. Exatamente. Eu quero falar um pouco sobre esses caras da Craft Motos aí, porque esses caras, eu vou falar uma coisa com você, viu, Toronto? Esses caras fazem coisas que você não acredita, cara. Coisas que você acha que são impossíveis. Esses caras realizam. Esse camarada, esse Oséias, esse cara é um mago, cara. É um mago. Ele fica com essa carinha dele aí, mas esse cara é um mago. A barba faz jus, né? Exatamente. Ele faz coisas lá, cara, nessa Craft Motos que você não acredita. Eu tive lá, eu sou amigo dele. Pessoal, não é por isso, não estou enchendo a bola dele, ele me conhece, sabe como é que eu sou. Mas eu vou sempre lá na oficina deles, eles que cuidam da minha moto.
Eu presenciei um cara lá, ele tava mexendo no XR200 lá do cara reformando. Ele fez um escapamento pro cara lá que o cara quase chorou na hora que viu o escapamento, cara. O cara faltou ajoelhar os pés de Oséias lá, emocionado. Cara, não existe uma coisa dessa, não. Nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Coisa linda, não sei o quê, aquela coisa toda. Então, esses caras são bons, viu, cara? Eles fazem coisas assim que difícil de acreditar, viu? É de parabéns. Comenta pra gente desse trabalho aí que o Luiz falou. O que foi? Qual foi o trabalho que você fez? Sim, é verdade. Obrigado aí pela participação do professor Luiz. Quando a gente começou a nossa oficina, na verdade não era Craft Motos, a gente tinha outro nome, a gente é Sociedade. E a gente, ao longo dos anos, isso começou em 2011, quando a gente abriu a nossa própria oficina, e a gente começou a fazer clientes, lógico, né? Um negócio que você cria ali um contato, uma aproximação com o cliente. E dentre esses clientes está esse cara aí dessa XR. E é bem curioso, eu não vou entrar em detalhes, mas ele veio de outra oficina. É muito comum, às vezes acontece isso, né? O cara vira cliente, vira amigo, por um serviço prestado ou pelo jeito de tratar a pessoa. A gente trata os clientes aqui como amigos mesmo. E ele veio de outra oficina e ele tinha feito uma restauração na moto dele há uns anos atrás, numa concessionária, numa autorizada, e ele veio por indicação e confiou para nós fazer uma restauração na moto dele. Ele tinha feito a restauração, não tinha gostado, e a gente, então, isso, se eu não me engano, em 2013, a gente fez 2014, a gente fez a restauração para ele, restaurou a XR dele completa, desmontou, deixou tudo parafuso por parafuso, e desde então virou cliente, virou amigo, e agora recentemente ele esteve na oficina novamente e pediu para fazer um outro serviço, uma revisão, um serviço de motor e tal. Ele tem essa moto há anos, tá na história dele, ele disse que não vende, não quer que os filhos vendam quando ele morra, é uma história bacana com a motoca. Ele já teve bem de situação, teve bem de dinheiro, teve uma queda, ficou praticamente sem nada, ficou apenas com a moto e conseguiu erguer de novo. Então é uma história bacana demais. E a gente fez a revisão, fez um serviço de motor bacana para ele e ele pediu para a gente fazer um escape. E assim, eu aceitei o desafio, não tinha feito para essa moto ainda, fiz o escape para ele e ele quase chorou na oficina quando viu o escape. Então, assim, a maioria dos nossos clientes, quando faz um serviço, principalmente um serviço que é voltado mais para customização, que é feito uma peça, assim, geralmente esses clientes eles ficam muito satisfeitos, isso é um orgulho para a gente, a gente fica muito satisfeito em ver a resposta, em ver a satisfação do cliente. Inclusive o Luiz Gustavo, nosso cliente também, um professor de matemática, um incrível professor, sensacional. São histórias de oficina de moto, entendeu? Zé, o Tony comentou aqui, falando que você fez uma customização na Z750 em relação a uma deficiência. Você pode estar falando um pouquinho sobre como foi essa customização, o que foi que adaptou? Bacana demais. Toninho, nosso amigo Toninho, ele comprou essa moto recentemente, eu conheci ele há uns anos atrás, ele tinha outra moto. Não adaptou muito bem com a outra moto, resolveu trocar de moto, pegou essa Kawasaki Z750. Só que Toninho, ele tem um problema, uma deficiência, um problema de pele, então não sei nem se eu deveria estar falando isso aqui, mas tudo bem, acho que ele está aí participando, não vai se incomodar com isso. Mas... Então, a necessidade dele era específica, entendeu? Ele tinha necessidade de ter uma moto confortável. A Z750 é uma make mais esportiva, então, assim, fugia um pouco do que ele estava buscando. Então, ele trouxe a moto para a gente, foi um dos últimos projetos que a gente fez aqui. A gente fez um guidão sob medida para ele, para ficar confortável, porque a pele dele é muito fina, qualquer movimento irregular, ela parte mesmo, a pele dele é muito fina. Então, a gente fez um guidão especial para ele, para a altura da moto, a gente modificou pedaleiras, tanto do piloto como pedaleiras do garupa, para poder ele ficar na posição mais confortável. O banco
foi todo um banco feito à mão, feito do zero, um banco super confortável. E a gente incrementou algumas outras coisas, de apelo visual, frente, farol. A gente colocou um estilo na moto para não ficar uma customização que seria ali para atender uma necessidade, para não ficar uma coisa feia também, né? Às vezes o cara faz uma customização para atender uma necessidade e a moto fica horrível. Então, a gente buscou fazer nesse projeto aí, atender as necessidades dele e também deixar a moto com um apelo visual bacana. Obrigado, Toninho Dazia, aí, pelas perguntas aí. Nosso amigo do Ouro Bobo Motoclube, tá aí sempre com a gente no Motocast, ele tá perguntando assim, se a Intruder é mesmo uma das melhores motos para customizar. Pode estar comentando um pouquinho sobre isso? Sim, Intruder, bom. Intruder, cara, é uma moto mundial, né? A Suzuki, essa moto tem praticamente no mundo todo, então se você abrir aí, dar um Google aí, você vai ver moto no mundo inteiro. Lá fora ela chama GN, se eu não me engano é GN, GV, alguma coisa assim. Então, a Intruder é basicamente uma moto, é a moto base de customização. Então, quem quer customizar uma moto, quer ter a primeira moto customizada, geralmente recorre a esse modelo. Pelo formato, pelo chassi, por disposições de pedaleira, ela já é uma moto que aceita muita customização, desde uma Café Racer, um Scrambler, um Street Tracker, uma Brett, ela aceita muita coisa. Então, é custo baixo, né? É uma moto de baixo custo, e que aceita aí uma gama enorme de customização. Intruderzinha é uma dica que eu recomendo para quem está acompanhando aí, quem se interessa por customização, que é um projetinho de baixo custo. A Intruder é uma delas. Bacana. Pessoal, como pelo horário, a gente vai estar caminhando agora para o final. O programa já está um pouco extenso. Então, caso alguém tenha alguma dúvida, né, a mais, por gentileza, ainda dá tempo a gente estar escutando aí, alguém que não participou ainda, né, desde perguntas para o Wesley, quanto para o Oséias, que aí, após isso, a gente vai estar caminhando já para encerramento da nossa 7ª edição do Motocast. É só ligar o microfone, a câmera. Opa, Oséias, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? A casa sempre estará aberta aqui. Realmente, eu fico muito fascinado com essa área de customização, né? Exemplo, uns 2 anos atrás, eu tive lá em São Paulo, Morumbi. Eu estive lá na AZ Motorcycle. A gente ficava encantado com aquelas customizações maravilhosas que passava ali eu acho que era no canal History, ou era na Discovery Channel, né? O programa deles, do Elcio Zambotto, né? Então, é sensacional. Ele produzia motos para todo o país, né? A galera, o programa em si, ele mostrava o dia a dia, mostrava a rotina deles, né? Como funcionava aquilo, aquela dinâmica ali. Era uma espécie de reality show, né? E atualmente nós temos hoje no canal History, tem o Couch Customs, né? Tem outros customizadores também que estão no Discovery Turbo, no canal History. Então, assim, eu vejo um interesse muito grande em relação a essas questões, a criatividade, né? A forma como você personaliza a tua motocicleta. Eu acho muito positivo, né? Principalmente porque, por exemplo, falando aqui de Brasília, talvez o Wesley Testa tenha mais conhecimento do que eu, mas eu sinto uma certa dificuldade em Brasília de ver grandes customizadores ou aparecendo, evidenciando essas máquinas nas ruas, ou mesmo fazendo uma publicidade, um marketing mais agressivo, né, em relação ao seu nome. Então, acho super bem-vindo. Eu acho que esse espaço ele tem que aumentar. Houve uma época que a gente estava um pouco preocupado porque os Detrans do país começaram a criar uma resistência em relação ao farol de milha e outras coisas. Falei, pô, e agora, né? Como é que vai ficar a vida desses caras? Como é que a gente vai trabalhar essas motos, já que
os DETRANs estão começando a criar empecilhos, mas, enfim, eu acho que é uma tendência no Brasil cada vez mais essas, é, essas customizações, essas criações maravilhosas acontecerem. Parabéns pelo projeto, né? Eu espero que, havendo novidades aí, Oséias, manda para nós, né? Faz um portfólio aí de motos, coloca num Instagram, coloca aí num site para a gente tá divulgando. Em breve eu quero te ver aí no próximo, numa edição futura aí do Motocast. Você também, Wesley, muito obrigado pelas grandes informações, né? Aprendemos muito aqui com todas essas informações técnicas. Inclusive, acabei de colocar aí no chat do grupo, né? E também vamos publicar algumas matérias suas, Wesley, né? Oséias também, algumas matérias das quais você tem aí no seu YouTube, né? O programa do Motocast, ele acontece também no nosso WhatsApp, né? Então sempre vamos estar divulgando os, esses, esses programas, essas informações que vocês, né, estão divulgando em seus próprios redes sociais, né? A gente divulga também no nosso programa e, enfim, quero em algum momento aí futuro estar convidando vocês. O site, vou replicar novamente o site de vocês, tanto no WhatsApp do Motocast, quanto aqui nesse grupo. E em algum momento eu vou fazer esse curso seu, viu, Wesley? Tá? Me aguarda que, inclusive eu faço questão, se você me autoriza, estou estendendo um pouco aqui, né, Daniel? Se você me autoriza, queria fazer uma parceria e colocar o teu curso, Wesley, no site dos Águias de Cristo Brasília, para a gente fazer uma divulgação ainda maior desse trabalho, porque é de importância ímpar, né? Você saber pilotar com segurança, né? E, enfim, e poder brincar, se divertir com o seu brinquedo com segurança durante muitos anos, né? Obrigado a todos vocês, são grandes vencedores, são pessoas que brilham no seu, dentro dos seus papéis, e valeu mesmo. Um grande abraço a vocês. Obrigado. É com você, Daniel. Obrigado. Então, vamos ter que finalizar por conta do horário, né? Deixo o meu agradecimento ao Wesley, Pedro, e também ao Oséias por ter participado, né, deste programa. E, pessoal, o que acontece? Uma novidade muito interessante do Motocast. Já vou passar a palavra aí para o Wesley e para o Oséias também, uma novidade. Nós vamos ter o que chamamos de Motocast Responde, que é exatamente aquelas dúvidas que você tem sobre quaisquer assuntos, né? Que geralmente você não encontra ali uma resposta tão compatível com a sua realidade, né? Talvez é uma coisa muito específica. Nós vamos fazer um quadro onde nós vamos trazer pessoas que saibam desses assuntos, levar essas perguntas diretamente para essas pessoas e trazer lá no nosso Instagram dos Águias de Cristo Blog, mas também no WhatsApp lá. A gente vai estar soltando os vídeos com algumas perguntas que geralmente são as mais frequentes e também perguntas específicas, né, que às vezes cabe somente ao seu contexto. Como, por exemplo, uma customização bem personalizada ali de algo que você precisa, né? Tanto perguntas vastas quanto perguntas específicas. O Motocast Responde, a gente vai tratando desses assuntos. Como pode fazer isso? Lá no nosso grupo, é um grupo de interação. Então, vocês podem estar tanto mandando lá, falando assim, Toronto, tem uma pergunta que eu nunca fui respondida, eu sempre tive essa dúvida, né? Vocês podem estar mandando tanto no grupo, quanto também me chamando no privado, né? E fica a critério de vocês. E no mais, o Wesley, aí, ele tem um site, né, que o Pedro deixou aí falando sobre o curso, vocês podem estar olhando lá. Lá tem uns vídeos, né, Wesley? Eu vi que tem bastante vídeos assim mostrando lá. E o Oséias tem um Instagram lá da Craft, né, que vocês podem estar olhando um pouquinho do trabalho dele. Eu vou pedir depois o Oséias para ver se ele pode estar mandando algumas fotos, ou até mesmo alguns projetos que ele já realizou, né? Toninho aí, Tony, né, que comentou, Tony, manda uma foto lá da sua moto para a gente dar uma olhada, né, para ver essa adaptação, como é que ficou. E fique à vontade.
Muito obrigado, Wesley. Muito obrigado, Oséias. Agradeço vocês. Então, eu gostaria, então, de agradecer a oportunidade de estar participando aqui desse motocast. Para a gente aqui, isso é muito valioso. O pessoal não conhece muito de customização, a gente precisa cada vez mais desses espaços para poder estar explicando. O brasileiro, às vezes, ele não tem tanta informação, não busca tanta informação, ou, sei lá, por algum outro motivo. Então, esses espaços, assim, valorizam muito para a gente consegue inserir o nosso assunto no mercado de motocicletas, aí, principalmente, que é o objetivo nosso. Então, agradecer o espaço, Águias de Cristo, Daniel aí, agradecer o nosso convidado aí, o nosso convidado também, o Wesley, deu dicas importantes aí de pilotagem, e estou aberto, cara, sempre que precisarem, pode contar comigo, a gente fala sobre o assunto novamente. Muito obrigado aí a vocês. Valeu, Oséias. Obrigado a você. E o Wesley, obrigado. Pessoal, eu vou ter que ficar até o final aqui da sala, então sintam-se à vontade, ok? Os dois convidados estão no nosso grupo do Motocast. Qualquer dúvida, podem chamar eles aí, né? E muito obrigado. Toda sexta-feira, Motocast. Sexta-feira tem mais Motocast aí com outros temas. Obrigado, pessoal.